Eu quero hoje compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e é profético. Prepara o teu coração para receber essa mensagem. Está em João capítulo 2. João capítulo 2, verso 1 a 10, fala assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada um levava 2 ou 3 metretas. Disse Jesus: enchei de água as talhas, e assim encheram totalmente. Então lhe determinou: trazei agora, levai ao mestre-sala, e assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr o primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amém. Eu convido vocês, abaixem as vossas cabeças, peça para que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações. Senhor, venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Eu creio que essa palavra é profética, Senhor. Vai ser liberado muitas bênçãos, Senhor, porque o Senhor está aqui, e onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí está o príncipe da paz. Fale aos nossos corações, Pai. Senhor, que ninguém saia daqui, Senhor, da forma que entrou, Pai, e que todos entendam o recado de Deus, Pai, e possam absorver, possam, Senhor, incorporar esta palavra, Senhor, que com certeza, Senhor, vai mudar a história dos teus filhinhos, será um divisor de água, Pai, a partir desta noite. Amém. O tema da mensagem: da água para o vinho. Jesus foi convidado para uma festa de casamento, e Jesus começa o seu ministério participando de uma festa de casamento. Então Jesus era festeiro, Jesus gostava de festa, e Jesus vai consigo, leva os seus discípulos, e chegou o momento que a festa já ia acabar, porque o vinho acabando ia acabar a festa. E naquele tempo as festas de casamento não duravam 1 ou 2 dias, durava 4 dias, 5 dias. E a mãe de Jesus provavelmente era muito próxima daquela família. E quando o vinho estava acabando, o mestre-sala, o responsável do buffet, o responsável da festa, falou para Maria: o vinho está acabando e não tem como comprar vinho, tem muita gente, e a gente calculou mal. E Maria imediatamente vai até Jesus: Jesus, o vinho está acabando. E Jesus fala: ainda, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas Maria não ficou emburrado com a palavra de Jesus. Maria vai até os serventes e fala assim: faça tudo que o mestre mandar. E quando acabou o vinho, Jesus começou a agir, e ele manda encher 6 talhas de água. Cada talha cabia 100 litros de água. Aí quando levaram até a sala aquelas 6 talhas de água, de repente houve o milagre da transformação da água ao vinho. E o mestre-sala, o responsável do buffet, foi experimentar aquele vinho. Com certeza deu um uau. Uau, que vinho maravilhoso! Nem o francês chega perto, nem o espanhol, nem o português, nem o chileno
é o melhor vinho, um vinho celestial, que coisa maravilhosa. Geralmente o melhor vinho é oferecido no começo da festa, e o inferior para o final da festa, porque as pessoas já não discernem o que é bom. E a Bíblia fala que Jesus começa o seu ministério numa festa de casamento. Irmãos, o que o Senhor falou no meu coração, que Deus vai trazer alegria no seu coração a partir desta noite. Há muitas pessoas tristes aqui no banco, por conta de tanta luta, decepções, problema no casamento, problema emocional, problema sentimental, problema com o neto, problema com o bisneto, problema no trabalho, conta para pagar, tantas lutas que a gente acaba ficando embrutecido, a gente acaba ficando entristecido. Quantas pessoas em depressão, não tem mais nem vontade de viver. Mas eu quero te dar uma boa notícia aqui. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, Ele promete: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele promete que Ele, como está escrito em Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, Ele vai suprir todas as minhas e as tuas necessidades. Você entregou a sua vida para Jesus, você não está livre de passar por momentos difíceis, mas o Senhor falou: tenha bom ânimo, tenha paz em mim. Eu venci o mundo, você também vencerá, porque o Senhor nos respalda na nossa caminhada. A Bíblia fala em Salmo 127, verso 1, se Deus não guardar a sua casa, em vão trabalha os que edificam. Se Deus não edificar a sua casa, se Deus não foi o construtor da sua casa, se Deus não proteger a sua casa, em vão trabalham os que edificam. A Bíblia fala: enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando a teu favor, porque você entregou sua vida para Jesus, você fez uma aliança com Jesus. Quantos aqui entregaram suas vidas para Jesus? Quem não entregou hoje tem a oportunidade de dizer: eu quero ter Jesus na minha vida, porque Ele promete, Ele tem um vinho novo para você. Ele transforma o choro em alegria, a dor em alegria. E a Bíblia fala, amados, que Jesus estava nesta festa. A primeira lição que eu aprendo aqui é que os recursos do homem são limitados. Verso 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem mais vinho. Jesus: mestre, o que vamos fazer? E Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Meus queridos, o Senhor está falando para mim e para você: ainda não chegou a tua hora, mas se prepara para a surpresa, porque o Senhor Jesus está caprichando na bênção. Aquilo que você pensa que nada vai acontecer, Deus vai te surpreender, porque fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então creia, amado, se você invocou Jesus para estar do seu lado, para Ele comandar a sua vida, então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Então eu vejo aqui, amados, Maria se colocando um papel de uma intercessora. Irmãos, como é importante você interceder pelas pessoas as quais você ama, ou amigos, parentes. Interceda, porque a Bíblia fala que Jesus é o nosso intercessor entre Deus e o homem, é o nosso mediador entre Deus e o homem. E você pode se aproximar diante do Senhor, porque o véu do templo foi rasgado do alto a baixo, e isso não é mais prerrogativa de sacerdote. Você pode adentrar no santo do santo e declarar, João capítulo 14, verso 13: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que meu papai seja glorificado no Filho. Então, pelos méritos de Jesus, adentre na presença do Pai com ousadia.
Com convicção eu vou chegar na presença do Senhor em oração, porque Jesus é meu intercessor entre Deus e o homem, é Ele que vai interceder ao meu favor, Ele tem méritos. E quando você ora as promessas de Deus, segundo Coríntios 1:20, em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim e o amém. Então Deus tem um compromisso com a sua palavra, e quando você ora as promessas de Deus, Ele atende o nosso clamor. Lucas 1:37, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então quero dizer uma grande verdade: continue intercedendo pelo teu casamento, continue intercedendo pela tua área financeira, continue intercedendo por pessoas as quais você ama. Interceda, não importa onde esteja essa pessoa, que o Senhor vai trazer salvação, vai trazer libertação. Então nós vemos o papel de Maria, é como o papel da igreja, de se colocar na brecha da intercessão, porque Deus vai agir através da tua oração. Mateus 18, o que você ligar na terra é ligado nos céus, o que você proibir na terra é proibido nos céus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí está o príncipe da paz. O Senhor estará presente e o Senhor está pronto para agir. Mas você orou, creia que o Senhor vai agir na hora certa, no tempo certo, mas confia no Senhor, porque, amados, nossa oração não é em vão. Deus ouviu o teu clamor, e comece a cantar o cântico da vitória. Então nós vemos que Maria, ela ouviu essa palavra: mulher, ainda não chegou a minha hora, porque até esse momento Jesus não tinha realizado nenhum milagre. E Jesus não fazia nada sem ter a direção do Espírito Santo, porque quem comandava Jesus naquele momento era o Espírito Santo, porque Jesus abriu mão dos atributos de Deus. Ele agia no poder do Espírito Santo. E uma boa notícia para vocês: você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é Deus Espírito, e Ele te dá poder para realizar as obras de Jesus e fazer coisas maiores. E o Espírito Santo de Deus que habita em você te dá poder para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do diabo. O poder do Espírito Santo de Deus habita em você, a unção do Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo leva você aonde estão os problemas, aonde está o vale de ossos secos, aonde está a crise. Em vez de você ficar dando ibope para o tamanho do problema, você vai dizer: em nome de Jesus, o Senhor vai colocar em ordem todo o caos. Em nome de Jesus eu vou orar, e o Senhor fará maravilhas, porque o Senhor te deu poder, a autoridade de Jesus. Então, amado, não fica na contemplação: olha o problema, o vinho acabou, agora não tem mais festa, vamos embora. Irmãos, permaneça, Jesus está presente. O milagre vai acontecer na minha vida, o milagre vai acontecer na minha casa, porque o Senhor não vai me deixar na mão. Agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, essa é a hora de você ter atitude de fé. O mundo hoje está em crise, hoje se fala crise econômica, fome que virá no mundo, no Brasil, tanta confusão. Mas, meu querido, você é regido não pelos signos aí de Capricórnio, Escorpião, essas coisas. Você é regido pelo leão da tribo de Judá. Ele é teu pastor e nada te faltará. O Senhor é contigo. O reino de Deus prevalece na sua vida, e o reino de Deus não tem recessão, não tem pobreza, não tem miséria. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. Então não fica olhando para o cenário a qual você olha ou ouve notícias assustadoras. Meu querido, minha querida, abra a Bíblia e comece a declarar as promessas de Deus, porque você está nesta terra para ser um instrumento de bênção
para influenciar as pessoas que estão à sua volta e declarar que Jesus Cristo, Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele operou no passado e opera hoje, mas Ele depende de você. Ele espera a ordem de comando na terra, porque o Senhor está de prontidão para agir. Amém? Então não duvide do que Deus é capaz de fazer. Então eu vejo, amados, quantas perguntas hoje contextualizando essa mensagem. Como vou pagar minhas dívidas? Onde eu vou arrumar emprego? Estou desempregado, meu casamento está acabando, eu estou com tantos problemas. Creia em Jesus e tu verás a salvação, a libertação. A Bíblia fala: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus tem salvação para a tua casa. Salvação, amados, não só salvar familiares, mas Jesus quer salvar a tua área financeira. Salvação fala de libertação, restauração, restituição. Jesus quer trazer paz na sua casa. Então não olhe para as dificuldades. Fé é crer no sobrenatural. Não estou vendo, mas eu creio e vou liberar a palavra e vou profetizar a palavra, porque a palavra do Senhor é poderosa e não independe da circunstância. Isso é andar em fé, gente. Então eu vejo aqui lições maravilhosas. Segunda verdade, os recursos de Deus vêm no tempo de Deus. Verso 4, respondeu Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Irmãos, a boa notícia, Lucas 12, verso 29, o Pai sabe do que você precisa. Jesus viu o problema, Jesus estava ciente do problema, e Jesus estava em paz, porque Ele não fazia nada se o Espírito Santo de Deus não agisse. Irmãos, aquietai-vos, sabei que o Senhor é Deus. Aquietai-vos. Então, diga: a ansiedade vai embora, porque eu confio que Jesus, Ele agirá. Então começa a declarar: ó alma, por que está agitada? Por que está preocupada? Por que está amedrontada? Ó alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Porque o texto, o salmo é tão maravilhoso que fala assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Porque muitas vezes a gente olha para o cenário e a gente aceita o quadro e você diz: estou derrotado, não tem jeito, acabou. E o Senhor fala para você: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. É um Deus que não dorme, é um Deus que não cochila, mas é um Deus que trabalha para aquele que nele confia. Eu ministrei, eu e a minha esposa Mariana, lá em São Carlos, nesse final de semana, no sábado o dia todo, e eu compartilhei, falando com os casais, como é importante a gente andar em fé, porque quando você passa pelo Cova dos Leões, fornalha, esse é o momento que você tem a oportunidade de honrar a Deus. É na prova. Imagina, minha esposa num sequestro relâmpago de 12 horas, num cativeiro, louvando a Deus. Deus é bom, aquela canção Deus é bom, e ela louvava, adorava a Deus, e se sentia na cova dos leões, e louvava a Deus e orava. Irmãos, quando a gente anda em fé, as pessoas vão dizer: você é um extraterrestre, você está na outra dimensão. É isso, amados, andar em fé é isso, você andar na outra esfera. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo, você está neste mundo para implantar o reino de Deus, e quando passar pela fornalha, saiba que o Senhor está do teu lado. Quando você passar pelos rios, a Bíblia fala que os rios não te submergirão, porque o Senhor está contigo. Se você entrar na fornalha, o Senhor está na fornalha, mas o Senhor deixa bem claro, Ele não nos livra da fornalha, mas na fornalha o Senhor estará conosco e Ele nos guardará, porque é Ele
que é o Senhor da vida e da morte, Ele que determina a hora da partida dos seus santos. O diabo, ele é um ser limitado. Ele não é onisciente, não é onipresente, nem onipotente. Só a Deus pertence esse atributo. E o Senhor te deu autoridade para dizer: Satanás, arreda-te. Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus. Em outras palavras, obedecei a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Não porque você é bacana, porque você tem o Espírito Santo de Deus, que te dá poder, que te dá autoridade para fazer as obras de Jesus e fazer coisas maiores. Por isso, não tema, não olhe para o cenário tenebroso e diga: o melhor de Deus está por vir na minha vida. O melhor de Deus está por vir na minha vida. Isso é fé. Fé tem fundamento, palavra de Deus. Deus tem caráter. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não cumprirá? Irmãos, eu estava numa fazenda, lá em sul de Minas, Jacutinga, e a gente teve uma reunião assim, com alguns pastores, eu me lembro, e a gente estava numa célula muito grande, que ajuntou um grupo assim, umas 60 pessoas, e o culto lá naquela fazenda, naquele sítio, foi de velas, porque a luz faltou, e 2 horas de louvor, de adoração e mensagem. Aí passaram para mim a palavra. Eu não era nem pastor, eu sempre fui uma pessoa, mesmo um crente de banco, mas sempre fui atuante, eu sempre fui ousado na fé. E quando passaram a oportunidade para fazer a oração final, falei: gente, bacana, a gente teve um culto aqui, lindo aqui, a luz de vela, mas eu vou orar e o Senhor vai mandar a luz agora. Aí o dono da casa saiu lá para fora, botou a mão na cabeça, falei: esse cara vai passar vergonha, porque tem que vir um cara lá da cidade, vir aqui no sítio, e é uma logística aqui complicada. Só na segunda-feira a possibilidade de ter luz, porque eles não vão vir no final de semana, era um sábado de noite. Mas eu não tinha noção da situação. Eu sei de uma coisa: quando terminar a oração, a luz virá. E eu fiz aquela oração com muita ousadia: Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse culto à luz de vela, mas eu determino no nome de Jesus que a luz chegue agora. Pá, pum. A luz veio. Quando foi determinado, irmãos, o dono da casa saiu para fora com a mão na cabeça. Falou: aquele tipo de crente precisa ver para crer, crente Tomé, né? Irmãos, ele foi apertar lá nos botões lá fora, lá para acender luz, não tinha luz, só naquele ambiente, só na casa tinha luz. E tinha um pastor americano que ele estava visitando, e ele ouviu falar: Deus usa o pastor Daniel, tal, profecia, e na unção que Deus derrama, e ele era uma das pessoas que escreviam contra falar em línguas, milagres, coisas do passado. Ele era daquele tipo bem tradicional, e ele fez um desafio para Deus, falou: Deus, se esse moço é usado por ti, eu quero que ele entregue um recado de Deus, falando no meu coração, tudo aquilo que eu falei para o Senhor, e aquilo que não acredito, ele não me conhece, e eu quero também falar em línguas, quero receber essas línguas, se isso vem de Deus. Irmãos, quando ele ouviu aquele clamor lá de orando por língua, falou: quem está orando? Aquele irmão lá que você falou, se Deus usar ele, vou acreditar.
Aí ele saiu do quarto, achava que o culto tinha acabado, e ele falou: agora eu quero ver. Está orando para vir luz, eu sei da situação, não tem como vir luz, tem que chamar uma pessoa na segunda-feira. Então ele já estava ciente. E quando ele viu a luz que chegou, aí a primeira pessoa que eu olhei foi para ele, falei: Johnny, o Senhor manda dizer para você. E o Senhor foi falando da vida dele, e o Senhor falou: receba agora o batismo do fogo. E ele, irmãos, começou a falar em línguas. A gente depois foi jantar, e ele não parava de falar em língua, ficou num mover tão poderoso. Irmãos, a vida daquele homem mudou radicalmente. Agora, se eu fosse tímido, se eu fosse olhar para as circunstâncias, irmãos, o que o Senhor está mandando dizer para mim, para você, Jesus te respalda, e hoje Ele diz para você: não importa que esse mês, final desse mês de março, a situação está tenebrosa, mas o Senhor fala: ouse a profetizar as promessas do Senhor, que o Senhor vai entrar em ação. Acabou teus recursos, não tem mais jeito, mas os recursos vêm pelo poder da palavra de Deus. Hoje você vai profetizar e você verá que o Senhor é um Deus que trabalha para aquele que nele confia. Deus está no trono. Então nós vemos, amado, acabou o vinho. Agora chegou a hora do agir de Deus. A ordem que Jesus deu para aqueles criados: encha a cestalha de água. E eles obedeceram. Irmãos, o grande segredo para um milagre de Deus: obedeça, creia somente, creia somente. E eu já falei, mês de abril, você vai ver o que Deus vai fazer nesse mês de abril, e você vai dizer: glória a Deus que eu tomei posse e participei, e vocês vão contar milagres, porque eu creio, amados. Chegou o tempo em que muitos já não estão acreditando em milagre, mas esse é o tempo de avivamento, é um tempo que o Senhor tem um vinho novo para a igreja. Fala de fervor, fala de poder, fala de alegria. É o vinho novo vindo da parte do Senhor, que vai trazer uma alegria sobrenatural. E nós vemos aqui, amados, quando levaram o vinho até a sala, e a pessoa responsável foi experimentar o vinho, o mestre-sala, e ficou maravilhado, porque ele disse: puxa, o melhor foi reservado para o final da festa. Irmãos, o melhor de Deus está reservado para você nesses dias, esse ano, esse mês. O Senhor, Ele reservou o melhor para você. Então você que estava aí pensando em desistir, pensando em jogar a toalha e voltar para trás, o Senhor fala que Ele vai te surpreender, porque você tem perseverado na oração, você tem gerado em oração salvação da tua família, dos teus filhos, você tem gerado em oração um milagre de Deus, e o Senhor ouviu o teu clamor, e chegou a hora do agir do Senhor na tua vida, e o Senhor vai te surpreender, porque o milagre que Ele tem para você é muito maior do que você pensa, imagina. Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível, Ele é o Deus do impossível. E a Bíblia fala, amados, que todos experimentaram o vinho, e todos ficaram alegres, felizes, e a festa continuou. Há uma palavra profética em Joel capítulo 2, verso 24, que houve uma praga de gafanhoto que trouxe tanta miséria em Israel, mas o profeta se levantou e falou: é tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de se arrepender dos seus maus caminhos, é tempo é momento de uma convocação solene, todos e unânimes em jejum e oração. E houve essa convocação e todos responderam, e o Senhor prometeu: eis que enviarei o trigo, eis que enviarei o vinho novo, e enviarei o óleo. Joel capítulo 2, verso 24, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo.
eu quero terminar essa palavra. Eu quero dizer para vocês que Jesus está presente na sua vida, que Ele já deu a ordem, e os anjos do Senhor vão servir. Os anjos do Senhor prepararam um banquete para você, e você vai experimentar um derramar do óleo de Jesus. Ele vai derramar na tua taça uma nova unção, Ele vai derramar sobre a tua cabeça uma nova unção. E o Senhor tem o trigo fala de bênção material, e o Senhor tem o vinho novo. O Senhor vai trazer alegria, você vai se alegrar, você vai pular na presença do Senhor, você vai chorar na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele, assim como Ele honrou aquele casal que ia passar vergonha, Jesus honrou aquele casal, Jesus honrou, porque aquele casal convidou Jesus, e Jesus vai te honrar, Jesus não vai te deixar na mão. E os ímpios que estavam esperando a tua vergonha vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres, porque a promessa de Deus, quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará com seus feixes na mão. E os ímpios e os incrédulos vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres, por isso estão felizes. Talvez de março foi difícil, mas eu creio, mês de abril, mês da ressurreição, mês do assombro, mês que a morte foi envergonhada, porque o Rei da Glória, o terceiro dia, ressuscitou. A Páscoa significa ressurreição de Jesus, meu querido. Se Jesus, Ele não tivesse ressuscitado, você poderia estar nessa cara de velório. Jesus ressuscitou e está aqui no nosso meio. Então se alegre na esperança, porque o melhor de Deus já veio, que é Jesus, e Ele reservou o melhor para você nesses dias. Abaixa sua cabeça neste momento. Alguém aqui hoje quer entregar sua vida para Jesus, porque entendeu: eu quero que Jesus faça parte da minha vida, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quem é o primeiro a levantar sua mão? Porque é noite de salvação. A Bíblia fala que há festa nos céus por uma vida que entrega o coração para Jesus. Se tiver alguém, levante a mão e eu quero ver, porque esta noite é noite de salvação, noite de perdão. Jesus está salvando vidas nesta noite. Não tenha vergonha, levante a sua mão, porque esta noite você está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida, eu quero que o Senhor traga sabor na minha vida, eu quero experimentar esse vinho novo. Quem é o primeiro? Não tenha vergonha, teu coração está queimando, saiba que você não está entregando o teu coração para uma religião, nem para uma placa de igreja, mas para Jesus. Vem aqui na frente, meu querido. Glória a Deus, gostei da... Aleluia. A festa no céu, gente. Glória a Deus. Jesus está salvando. Sem correria, vamos chegando aí, gente. Como é seu nome, meu querido? Rodrigo. Você pode fazer essa oração comigo? Fala assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Amém. A Bíblia fala, Rodrigo, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Pode falar. No dia das mulheres, eu vim aqui e eu estava com o pastor Daniel e alguns pastores fazendo a unção. E eu só tinha visto o pastor Daniel, porque eu estava vindo todas as quarta-feiras aqui. E nada contra os outros pastores, mas eu falei assim: eu quero que seja com o pastor Daniel que me dê a unção. E passou uma pessoa na minha frente, foi em direção ao pastor Daniel, e ele desviou e foi para o outro. E aí o pastor Daniel falou assim: é o trabalho, né?
É isso que está te atrapalhando? Está aberto, está tudo certo. E graças a Deus as coisas estão melhorando. Então agradeço ao pastor por isso também. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que venha aqui na frente todos aqueles que estão precisando desse vinho novo, alegria, ânimo, paz, força. Só Deus sabe como você está vivendo. Mas há uma unção hoje de liberação, de poder, de ousadia, de intrepidez. Irmãos, hoje Deus está trazendo vida para você, porque a gente está vivendo momentos tão difíceis. Como é seu nome, meu querido? Pedro. Há uma unção de cura, como eu mencionei para o senhor, viu? Nunca falei, o senhor, pela primeira vez, o senhor está vindo. Deus está fazendo um check-up no seu corpo. Eu vim não por mim, pastor, eu vim por um inquilino meu que está muito doente, o nome dele é Fábio. Mas ele nem conhece Jesus como Salvador. Mas Deus está visitando também o senhor, viu, querido? Deus me mostra Deus tocando no teu sangue, nos teus ossos. E como o nome daquela pessoa? Fábio. O que ele tem mesmo? Pastor, a suspeita é de câncer. Ele emagreceu 25 quilos mais ou menos em uma semana e pouco. Mas parece-me que ele está com medo de fazer o diagnóstico. Ok. Fábio. Senhor, visita o Fábio. Eu declaro o espírito da morte. Sai da vida deste homem. E eu declaro que ele vai estar aqui no culto dando testemunho do milagre, no nome de Jesus, porque Jesus é médico dos médicos por excelência. Eu declaro este homem agora curado pelo poder de Deus. Este homem aqui veio como intercessor para pedir pela cura do seu amigo, mas o Senhor também está trazendo cura para este homem. O Senhor está tocando nos ossos, o Senhor está tocando nos nervos, o Senhor está visitando, Senhor, a vida deste homem também, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, e o Senhor hoje determinou uma unção de milagre na vida do teu filhinho, Pai, e os dois estão sendo tocados pelo poder curador de Jesus. Pai, eu quero agora abençoar teus filhinhos que estão aqui na frente. Tudo que o diabo estava roubando, Pai. Espíritos malignos, espírito de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de magia negra, toda obra maligna, toda obra satânica, todo espírito de confusão, todo demônio da depressão, demônio do suicídio, que está enchendo a cabeça de pessoas aqui que não vale mais a pena viver, porque chegaram ao ponto, ó Deus, de chegar ao fundo do poço. Mas eu declaro aqui, Senhor, duas pessoas que estão pensando seriamente em tirar a vida. Eu declaro em nome de Jesus, espírito de morte, sai dessas pessoas, sai espírito de bancarrota nos negócios, demônio da briga nos lares, que pessoas que estão à beira do divórcio, Senhor, vem agora, Senhor, pleitear a causa dos teus filhos, Senhor, eles não sabem mais o que fazer, chegaram a essa situação, não tem mais nada o que fazer, mas é a hora do Senhor agir. E o Senhor está agindo agora nesta noite. O Senhor está agindo na vida das pessoas que estão me acompanhando online, nesta internet. O Senhor está agindo agora, Senhor. O Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está restituindo, Pai. Ó Senhor, vassumanara canta lamaste camara. Komai kendai kene kumai shanai kamai nuiam konon genarai chonore akandarashi krama. Kuromite kalamanaste klamai halamai kenorobakai atunmai shalai kandai. Eu vos digo, eu sou mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Existe alguma coisa demasiadamente impossível que eu não possa fazer? Creia e tu verás a minha glória, porque eu estou no meio do meu povo, e o meu povo jamais será envergonhado. Creia somente.
porque nesta noite eu quebro hoje todo o poder das trevas, eu anulo hoje todo o poder, todo o decreto das trevas, todo o poder das trevas está anulado, porque eu sou o Senhor que dou a última palavra, agindo eu, quem pode impedir a minha mão poderosa? Eis que vos abençoo, eu vos aprumo para estar em pé na minha presença, eu pelejo a vossa peleja, eu pleiteio a sua causa, eu sou advogado e sou justo juiz. Nesta noite estou trazendo curas milagrosas, estou livrando 2 vidas que estavam à beira do suicídio, que dizia: não tem mais jeito, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Pode uma mãe esquecer do seu filhinho que ainda mama, se porventura esquecer, eu todavia não esquecerei dos meus filhinhos, que clamam a mim dia e noite, embora pareça demorado. Eis que chegou o tempo do meu agir na sua vida, creia somente. Tu não viverás essa vida religiosa, você dirás: eu hoje conheço o meu Deus. Nesta noite estou quebrando decretos malignos, e eu escrevo uma nova história, eu viro a página, eu, Senhor, faço algo novo na sua vida, eu curo, liberto, restauro, tiro o câncer e dou a saúde, porque eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Eu, Senhor, lá na cruz do Calvário, me enfermei lá na cruz para te dar cura, me fiz de maldito, toda maldição, toda malignidade foi lançada sobre mim, e nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está escrito: nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tome posse, filhos. Nesta noite estou curando câncer no estômago, estou tirando hoje setas na coluna, estou tirando hoje opressão, espírito de enfermidade, que você foi no médico, os médicos não descobriram qual é o problema, e eu, Senhor, vos digo, eu, Senhor, trago cura, libertação, restauração, trago paz, trago alegria, trago esperança, e eu vos digo, o melhor de Deus já chegou, tu verás a minha glória. Esgotou os teus recursos, não tem mais jeito, creia somente na minha palavra, profetiza a minha palavra, e tu verás que eu sou o Senhor que velo para cumprir a minha palavra. Tendo eu dito, não cumprirei. Nesta noite estou liberando portas, estou liberando as bênçãos nos teus negócios, nos teus celeiros. Estou trazendo vinho novo, estou trazendo óleo, estou trazendo trigo, bênçãos materiais, estou trazendo, filhinhos, alegria nos vossos corações, alegria em saber que eu estou no vosso meio. Eu, Senhor, entro com providência na sua casa, e vou te dar experiências sobrenaturais, para que saiba que os meus anjos receberam ordem para visitar o teu lar, abençoar o teu lar, e repreender todo o mal na tua casa. E a partir desta noite tu dormirás tão bem, sem insônia, sem perturbação noturna, porque eu sou o Senhor, o Deus da paz. Eu trago a minha paz. Hoje eu assino bênçãos, eu estou agora liberando causas na justiça, eu estou decretando a minha vitória, eu estou entregando nas tuas mãos a minha vitória. Eu, Senhor, eu sou o Senhor que mudo a história, que faço a história, mudo a lei, eu mudo o tempo, as estações, para abençoar os meus filhinhos. Não duvide, mas creia somente que eu ressuscitei a Lázaro, que estava 4 dias morto,
E eu vos digo, creia somente. Se tu creres, verás a glória de Deus. Ainda que esteja morto, ressuscitará, porque eu sou o Senhor que dou a última palavra. Assim diz o Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante, porque aquele que prometeu é fiel, e eu cumprirei a risca. E verão que eu sou o Senhor, que tenho muitas bênçãos para entregar nas vossas mãos. Mas alegrai-vos na esperança, porque eu vos digo, nesses dias eu vou te surpreender, eu vou surpreender a cada um de vós, e saberão que eu estou no meio de vós, e eu, Senhor, tenho alegria em realizar milagres no vosso meio. Mas creiam somente, tenham atitude de fé. Assim diz o Senhor. O que Jesus vai fazer nesse mês de abril, o Senhor está falando muito ao meu coração. E eu peço para vocês, entra em jejum, meio período, que seja meio período, mas eu vou estar entregando sempre no final do culto, o meu jejum de 24 horas, mas eu quero liberar aquilo que Deus vai fazer aqui nesse mês de abril. O Senhor falou, mês do milagre da ressurreição, porque o meu povo não está vivendo o milagre da ressurreição. Irmão, Jesus está vivo, você tem que vibrar, porque Ele ressuscitou, e você entregou sua vida para Jesus. Você tem um Cristo vivo que habita em você, teu nome está escrito no livro dos céus, você está de passagem. A qualquer momento o arrebatamento acontecerá, meu querido, e nós estaremos diante do Rei da Glória, do Eterno. Não coloca as tuas expectativas nas coisas desta terra, não coloca o teu coração, coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós tivemos um encontro, irmãos, o Senhor falou, vou realizar milagres. A Mariana, minha esposa, está de prova, perna crescendo, pessoa com perna mais curta, o Senhor me mostrava, e a pessoa veio na frente. Eu falei, senta aí, vamos ver o grau da perna mais curta. E o poder de Deus agiu, perna cresceu. Pessoas com problemas terríveis, o Senhor trouxe cura. Irmãos, pipocou tantos testemunhos de casamento que o marido não deixava mais a esposa nem tocar a mão nele. Deus fez um reboliço. Mês de abril, eu vou pagar o preço. Pastor Rod vai estar junto aqui, vamos estar junto. A pastora Mariana, que vocês podem fazer meio período, mas nós vamos estar em jejum e consagração, porque eu creio, amados, vocês vão ter testemunhos de milagres. Irmãos, a gente não depende de pacote econômico do presidente. O presidente do universo se chama Jesus de Nazaré. Irmãos, tem pessoas que vão testemunhar milagres financeiros, porque o nosso Senhor Jesus se chama Jeová Jirê, o Deus da provisão. Se Ele é o meu pastor, nada me faltará. E se está faltando, nós vamos clamar a Deus, que Deus venha nos dar uma fé poderosa, porque eu creio que vai ser rompido tudo aquilo que está retendo a sua vida. O Senhor mostrou, muitas coisas estão retidas na vida de muitas pessoas, mas a Bíblia fala, com jejum e oração, castas de demônios são derrotadas. Então nós vamos entrar aqui nesse mover, que hoje eu recebi aqui no altar do Senhor essa direção. Então a minha intenção não é a igreja ficar lotada, eu quero que você receba a tua bênção, a tua vitória na tua casa, na tua família, porque eu sei de uma coisa, eu e a Mariana, nós temos desfrutado, a gente tem desfrutado assim de milagres sobrenaturais. Agora a gente está gerando, Senhor, nós queremos ir para Israel novamente, pela 15ª
6ª vez, em nome de Jesus, estou indo para Israel. Irmãos, Deus manda a provisão, vem do corvos, muitas vezes vem dos corvos. 15 vezes estive em Israel, mas eu oro, Senhor, eu não tenho condições, mas eu sei do meu Deus, que é o Deus do ouro e da prata, e Deus sempre nos honrou e vai honrar. Então peça a Deus, porque Ele atende até caprichos. Amém? E eu quero terminar essa oração. Eu estou sentindo tanta alegria do Espírito Santo, que o Senhor vai te surpreender. Quantas pessoas estão muito tristes ainda, porque estão vivendo um momento de grande conflito. Mas dê o teu passo de fé, porque esse mês de abril eu vou começar com a mensagem sobre a ressurreição de Jesus. Vai ministrar muita fé aos nossos corações, e Deus vai trazer princípios para a gente se posicionar. Eu vou trazer mensagens de 20 minutos, e nós vamos orar muito, e nós vamos orar quarta-feira por milagres. E você traga pessoas doentes, traga pessoas que aos olhos humanos, a medicina já disse, não tem jeito, porque nós vamos ungir com óleo, e nós vamos orar. Amém? Teus negócios aí, teu estabelecimento, Deus vai dar a última palavra, porque, amados, tantas empresas fechando, a tua vai prosperar. Sabe por quê? Porque o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Amém, Malu? Amém, Carlos? Vocês têm visto os milagres de Deus, né? Irmãos, creiam e vocês verão a glória de Deus. Creiam. Eu falei, Senhor, eu quero pagar a escola do meu filho, não tenho condições. Senhor, eu quero pagar toda a escola. A Mariana veio com uma ideia. Estão falando que tem dinheiro retidos aí. Coloca o teu CPF. Irmãos, tinha um dinheiro retido há mais de não sei quantos anos. Era quantia para pagar toda a escola do ano. Deus, Ele faz maravilha. Traz do improvável. Traz do improvável. Irmãos, Deus vai te surpreender. Esse jovem é de camisa, é de barba. Deus tem uma grande bênção financeira. Você que está aí com seus filhinhos aí do lado, viu, querido? Deus vai fazer algo extraordinário, viu? Nessa área financeira. E o Senhor manda dizer que Ele está mandando anjos de reforços. Não sei porquê. Anjos poderosos na casa de vocês. E está havendo uma grande limpeza, viu? Uma grande limpeza. Deus está tirando carga de inveja. Vocês vão dormir como bebê, a família toda, viu? As crianças vão ter até sonhos da glória de Deus. Recebam, viu? Amém. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, Pai, porque eu creio, Senhor, esses últimos dias nós vamos viver o avivamento no Brasil, Pai, no mundo, Pai. Antes do arrebatamento da igreja, as últimas chuvas seródias estão reservadas para esses dias, e eu creio, Senhor, que o inimigo está desesperado, porque sabe que pouco tempo lhe resta, mas a igreja vai marchar, a igreja vai viver um melhor tempo, porque a igreja, Senhor, vai sair das quatro paredes, e a igreja vai ampliar o seu território. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, nesta noite, todos que estão me acompanhando online, Pai, que teus filhinhos entrem em consagração, porque o Senhor fará maravilhas no vosso meio. O Senhor disse: Josué, manda o povo se consagrar, porque amanhã haverá maravilhas no vosso meio. E o povo se consagrou e tomaram posse de Canaã, tomaram posse da terra prometida. Senhor, que esse mês de abril nós vamos entrar nesse mover de jejum, Pai. E eu creio, Senhor, que
pessoas vão ter experiências sobrenaturais aqui nesse culto, Pai, contemplar os anjos do Senhor, porque aqui nós vamos dar ordem de comando, Pai, os anjos vão visitar nossos lares, alcançar nossos queridos, perto, longe, fora do país, aonde estiverem, porque eu creio que haverá salvação, haverá, ó Deus, restauração, haverá tantas curas, porque nós, Senhor, cremos que esse mover do Espírito Santo será tão poderoso, Senhor, porque a Páscoa fala que Jesus veio como cordeiro, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá, e Ele, Senhor, venceu a morte, e está no nosso meio, Ele vive. Por isso eu posso crer no amanhã. Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e as eternas consolações do Teu Espírito, seja com Teus filhinhos, desde agora para sempre. Amém.